Para entender a China, você precisa entender como são as pessoas de lá. A China pode ser um lugar fantástico, principalmente nas grandes cidades como Xangai, Guangzhou, Hong Kong e Macau, por exemplo. Os turistas que chegam nessas regiões geralmente ficam encantados com as paisagens urbanas e a vida nessas cidades, ao ponto de esquecer que estão em um país tecnicamente comunista e bem diferente do nosso. E, claro, não tem nada de errado em viajar para essas cidades e esquecer que está em um país comunista, até porque isso provavelmente não vai fazer diferença nenhuma para você que é turista. O verdadeiro problema começa, ou eu poderia até dizer a sua felicidade começa, quando você se torna uma verdadeira celebridade entre os chineses. Pessoas querendo tirar fotos com você, pegar o seu contato do WeChat, ou até mesmo muitas mulheres querendo te adicionar para sair em encontros. E muito cuidado aqui com esse ponto, e não seja tão emocionado, porque existem muitas mulheres que são casadas, golpistas e muitas outras coisas que eu ainda vou conversar com vocês em outros vídeos. A China é de fato um país muito incrível e a gente sempre está falando sobre ele aqui, e tudo isso é muito bom. Porém, os dias vão se passando e, como qualquer pessoa ali que de certa forma é famosa e chama atenção, você acaba ficando de saco cheio de ver tantas pessoas te parando para conversar, principalmente se você for muito diferente de um chinês, se você for uma pessoa negra, por exemplo, querendo tirar fotos ou até mesmo invadir a sua privacidade. Como é o caso dessa mulher aqui, que estava ali sentada na praia e esses senhores de idade chegaram filmando, tocando ela e querendo abraçar ela ali por algum motivo. Acredite ou não, nas regiões periféricas ali onde muitos chineses nunca viram um estrangeiro, isso pode ser um pouco pior. É como se você fosse um alienígena que tivesse acabado de chegar ali. Bom, e acontece ainda o caso de pessoas que não moram aí nessas zonas afastadas, mas elas te param ainda para tirar fotos e pegar o seu contato, e muitas delas só têm um único objetivo em comum: mostrar para outras pessoas nas redes sociais que elas são famosas, digamos assim. Você não entendeu ainda? Eu vou te explicar. Na China é bastante comum as pessoas quererem se destacar nas redes sociais ali do país e, de certa forma, chamar a atenção de outras pessoas, mostrar que elas são diferentes. E uma forma que eles encontram de fazer isso é serem consideradas importantes através da prova social. Ao tirar foto ali com um estrangeiro e dizer para todo mundo que é seu amigo ou tem algum tipo de conexão com você, isso já faz com que você seja considerado famoso pelo simples fato de conhecer uma pessoa ali de fora do país e ter um contato no exterior. Pode parecer difícil de entender, mas eu tenho certeza que você já presenciou isso até mesmo aqui no Brasil, onde as pessoas acabam valorizando muito mais estrangeiros do que brasileiros em si. E caso você encontre uma chinesa em um desses encontros e comece ali uma relação com ela, você pode ter certeza que muitos sogros e sogras vão te tratar como um verdadeiro rei e vão espalhar ali com todo orgulho para toda a vizinhança que a filha deles está namorando um estrangeiro. Isso porque a reputação deles também aumenta com esse ocorrido. Talvez eles nem gostem tanto assim de você ou de estrangeiros, no final das contas, mas a opinião dos vizinhos, a opinião positiva da sociedade, com certeza é uma coisa que agrada muito a eles e acaba aumentando o status da família, porque na cultura deles a opinião dos outros acaba valendo muito mais do que até a sua própria opinião. Isso chega a ser um pouco exagerado e até esquisito em alguns casos. Mas, se você gosta da pessoa com quem você está se relacionando, a única coisa que você pode fazer nesses casos é ignorar. Mas eu quero deixar aqui um outro alerta para você novamente. Você não pode ser um estrangeiro emocionado, aqueles que fica procurando mulheres em bares e casas noturnas, porque muitas dessas podem ser casadas, golpistas e até mesmo fazer parte de facções perigosas. Então, antes de achar que você está se dando muito bem com a chinesa, saiba onde você está pisando, tá? Ou melhor, simplesmente evite esses lugares. Bom, mas até aqui você está gostando desse vídeo? Não esquece de deixar o seu like e verifica aqui se você está inscrito no canal. Se inscreve aí, cara. É de graça. Se eu sou pobre, já sou feliz. Derá, se eu fosse rico, já tava morto, já. Mas vamos voltar pro vídeo aqui. Exames para divórcio. Bom, se algum dia você pensar em visitar ou até viver na nossa maravilhosa China, tome muito cuidado
ao se casar com uma pessoa de lá. E aqui eu não estou me referindo às diferenças culturais ou nada do tipo. São coisas que você aprende a lidar. Mas eu estou falando da região em que ela mora. Isso porque você pode acabar tendo muitos problemas futuros se algum dia você e a sua esposa decidirem assinar um divórcio. Caso você não saiba, em muitas regiões da China, como é o caso de Jiangsu, o seu divórcio pode passar a ser uma decisão do Estado e não de vocês dois. Em outras palavras, vocês não poderão se separar oficialmente enquanto não fizerem os exames que são exigidos ali pelas autoridades, a fim de concretizar essa separação do casal. E antes de te explicar como que funcionam esses exames, eu preciso abrir um parêntese aqui muito importante para falar dos motivos que levaram muitas regiões do país a adotarem esse tipo de norma aí para impedir as pessoas de se divorciarem. A principal razão se dá por conta dos índices de natalidade do país. Ou seja, ninguém quer ter filho. Atualmente, o país conta com um número muito maior de idosos que jovens e crianças. Isso, de certa forma, é resultado da Lei do Filho Único, criada por Deng Xiaoping e implementada pelo governo chinês como uma medida ali de proteção e de cuidado para controlar o rápido crescimento da população por volta ali dos anos 80. Para resumir, isso é bem simples. Basicamente, a China estava crescendo muito, tinham muitas pessoas nascendo, e o governo tinha medo de uma superpopulação, de uma crise ali de superpopulação. Então eles acabaram criando uma lei que impedia as pessoas de terem mais de um filho. E isso, obviamente, teve consequências muito sérias, mesmo depois que eles revogaram essa lei. Com as famílias tendo menos filhos e os jovens recém-casados querendo se divorciar cedo, muitas dessas regiões, com o apoio do Estado, decidiram dificultar esse processo, exigindo exames para saber se o casal está apto ou não para um divórcio. Bom, é importante dizer que eu não tenho acesso aqui a documentos oficiais que mostrem ali todas as províncias e regiões que adotaram essas medidas. Então, caso você tenha a intenção de se relacionar com alguém desse lugar, eu indico que você pesquise lá por conta própria e tente entender ali com alguém do lugar como que é feito o divórcio nessa região. Regiões como a província de Jiangsu e a província de Sichuan aplicam geralmente esse tipo de exame. E por mais que não seja uma lei nacional, é importante saber que muitas regiões que são mais afastadas dos grandes centros ali acabam aplicando essas medidas. Esses exames de divórcio funcionam basicamente da seguinte maneira: você e a sua esposa vão até a presença de um oficial de justiça para realizar uma prova. É como se fosse um Enem aqui no Brasil. De acordo com eles, esses exames são capazes de identificar a real situação do relacionamento do casal. O teste ali tem diferentes formatos de perguntas, como questões de afirmar ou negar, questões de respostas breves, verdadeiro ou falso e muito mais coisas. As perguntas de respostas podem conter questões simples, como datas importantes, como a data de casamento, o nascimento dos filhos, e qual a última vez que você levou sua esposa para sair, e assim por diante. Mas como se trata de um exame, é comum aparecer perguntas mais variadas e confusas, como o nome completo dos pais do seu cônjuge ou até mesmo a idade deles. Você já pensou passar uma dor de cabeça dessas só para assinar um divórcio? Então, bem-vindos aí a uma das realidades chinesas. Após o exame, o juiz vai avaliar ali a situação do casal e na maioria das vezes eles podem negar o divórcio e conscientizar o casal ali a terem uma segunda chance, repensarem sobre as suas escolhas, talvez passar mais tempo junto, principalmente se eles tiverem filhos ainda. Atualmente, a lei do filho único não está mais em vigor e o governo exige que a população tenha mais filhos, a fim de sustentar a máquina pública que já passa de mais de 280 milhões de idosos, ou mais de 20% da população formada por pessoas com muita idade. Diferenças sociais. Nesse momento, eu não vou focar aqui em questões educacionais escolares, mas sobre a educação social que uma criança recebe em casa e como que isso faz toda a diferença na sociedade. Vejam essas duas famílias sentadas em mesas próximas dentro de um restaurante. De um lado você tem o pai, a mãe e a filha, e do outro você tem uma mãe sozinha com seu filho mais velho. Ao que parece, a menina está distraída ali assistindo no celular da mãe, fazendo alguma coisa, e o garoto, por sua vez, está tocando bateria com os hashis.
além de colocar o seu tênis sujo no vestido da menina. As mães então começam a discutir. Como você viu nas imagens aí, a mãe que estava com o filho mais velho se sente no direito de defendê-lo, dizendo que ele é somente uma criança e que não sabe o que está fazendo. Já a mãe do outro lado fica revoltada e acaba chamando os pais do garoto de ignorantes. O garoto, por sua vez, não para de tocar a bateria, e a sua mãe diz para o casal que eles podem sair dali e ir para outro lugar, já que aquilo está incomodando tanto eles. E então, essa cena acontece. Essa cena chega a ser até engraçada, na verdade, porque o garoto não só suja o celular deles, mas ainda pega o celular da mão do pai lesado e joga dentro da panela no centro da mesa. A filmagem acaba com a mulher dizendo que o garoto tem apenas 13 anos e infelizmente ainda não sabe o que faz. É o menino de papai, é? E o casal acaba chamando a polícia. Infelizmente, talvez não tenha dado em nada, porque aparentemente essa mulher seria ali esposa de algum político ou alguém dentro do governo. Ao contrário das crianças normais que crescem ali sobre regras da família e escolares, a maioria dos filhos desse pessoal que tem muito dinheiro aparentemente são criados de forma muito diferente, onde em alguns casos talvez não obedeçam nem a própria mãe. Eu poderia trazer muitos outros casos retratando as mais diversas formas de diferenças sociais que existem na China, como isso pode afetar a sua vida como estrangeiro. Quem sabe uma criança tome o seu celular e jogue dentro de uma panela quente. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Mas esse assunto eu vou deixar para outro vídeo. Não esqueça de conferir os outros vídeos que a gente tem postado aqui no canal e de deixar o seu comentário. Comenta aí embaixo o que você achou desse caso, o que você faria com essa criança, caso fosse seu filho. Obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Eu vou deixar alguns comentários aqui também do último vídeo aí, eu gostei bastante, tá? Até a próxima.